Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roseli Franzini, terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Eu tenho outras formações em terapia, como Reiki, reflexoterapia, psicoterapia, humanoterapia, PNL, terapeuta integrativa e constelação sistêmica e familiar. Hoje eu estou trazendo um pouquinho para vocês da constelação familiar, que foi desenvolvida pelo psicoterapeuta Bert Helling. Então, a constelação familiar é uma abordagem que busca identificar desequilíbrios nos relacionamentos familiares. Nós olhamos muito sobre o conteúdo do inconsciente que vão nos acontecendo. Então, no decorrer da nossa vida, vai acontecendo muitos conflitos familiares, né? Conflitos com pais, com filhos, com irmãos, com tios, com avós, amigos. Então, esses conflitos, a constelação, ela trabalha com todos eles. Conflitos com casais, dificuldade de lidar com as perdas, dificuldade em relacionar com amigos, com qualquer pessoa que seja, né? O relacionamento nós temos com muitas pessoas, né? Dificuldade para se comunicar, se expressar, problemas de saúde, conflitos com o sócio, problemas comerciais e problemas com dinheiro. Então, todos esses temas, a constelação, ela pode ser trabalhada. Uma constelação familiar é realizada por meio de representantes visual e ou espacial dos membros da família, seja por meio de pessoas reais ou figuras ou bonecos. Então, um dos conceitos chaves nessa abordagem no campo morfogenético é o campo mórfico, que ele descreve a influência do sistema do passado e do presente sobre o indivíduo da sua relação familiar. Durante a constelação, o facilitador ajuda o cliente a identificar as dinâmicas inconscientes dos relacionamentos disfuncionais e dos equilíbrios dentro do sistema familiar. Então, nós começamos com o cliente, ele traz um tema, nós colocamos esse tema, fazemos uma meditação, uma abertura do campo, abrimos esse campo morfogenético e colocamos os representantes nesse campo. Tanto pode ser com pessoas ou bonecos. Nós colocamos e começamos a identificar aonde está ali aquele conflito. Então, um dos principais benefícios dessa vivência da constelação é a oportunidade de resolver questões não resolvidas no nosso sistema familiar. Muitas vezes carregamos padrões disfuncionais e segredos, traumas e lealdades inconscientes que nos limitam e nos impedem de alcançar nosso pleno potencial. Às vezes tem aquela criança na família, que é aquela criança quietinha, que fica no seu cantinho, não gosta de se relacionar com a família. Então, às vezes, ela está ali na lealdade com o seu sistema. Ela está leal com aquele que foi excluído do seu sistema familiar. Então, às vezes, ela fica ali até ela sentir essa luz para o seu sistema todo. Então, essas dificuldades, esses conflitos que nós trazemos é para olharmos para o sistema, poder olhar e identificar aonde tem que ser trabalhado. Então, quando nós colocamos esses representantes, né, para a constelação ser trabalhada, nós também sentimos no nosso corpo esse conflito, essa dificuldade que a pessoa está sentindo. Então, ela tem que ser
amenizada. E como que nós fazemos isso? Com frases. Nós trazemos essas frases, elas ajudam a pessoa a reconhecer o emaranhado que a sua família com o seu sistema se encontra. Então, quando nós trazemos essas frases, ela traz essa solução, ela traz esse acalenta, acaba amenizando aquele conflito interno que você está. Então, ao trazer à luz a essas questões, podemos liberar padrões negativos, promovendo uma tomada de consciência e reconciliação. Então, outros benefícios que é fundamental da constelação familiar é a capacidade de obter a clareza e compreender sobre os nossos relacionamentos familiares e a sua influência nos nossos, que somos capazes, né, de perceber os nossos papéis e que nós desempenhamos e as expectativas que nós carregamos. Então, essas dinâmicas a constelação vai mostrando. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa só porque a família quer que seja feito. E aquilo traz uma carga, né? Elas afetam nos relacionamentos. E com essa compreensão, nós podemos fazer melhor escolha e ter a consciência mais saudável em nossas interações familiares, né? A constelação familiar também nos capacitam de quebrar padrões repetitivos e buscar uma nova perspectiva sobre nós mesmos e a nossa família. Então, ao compreender a influência que esse sistema pode trazer e nos libertar de comportamentos limitantes e contribuir uma vida mais alinhada e mais verdadeira na sua essência. Então, nós estamos ali fazendo essa constelação, trazendo essa dinâmica, eles nos mostram que aquele problema que nós estamos carregando vem de geração passada. E a 6 geração passada pode nos influenciar. Nós trazemos isso com doença, esse padrão pode vir com falta de dinheiro, falecimento, ou a pessoa acaba falindo, né? E isso tudo vem de geração passada. Então, nós podemos trabalhar com aquilo. Tem pessoas que trabalham em empresa que o vô trabalhou até um período. Depois, o pai também trabalhou aquele mesmo período e foi mandado embora injustamente. E depois o filho também. Então, ele está repetindo padrões. Ele está repetindo o que as gerações estão trazendo. E isso traz muito em vários tipos de gerações, vários tipos de sistema. Ele traz essas repetições. Então, olhando para isso, nós trazemos essa luz para o nosso sistema todo. Muitas vezes também nos acontece de ter aquele tio, né, que bebia muito e nós ficamos reclamando dele, nós ficamos julgando e a família toda se reúne para fazer essa reclamação. Isso acaba trazendo nesse sistema, né, uma exclusão familiar. E essa exclusão vai pesar no sistema familiar. Essa exclusão, ela acaba trazendo desequilíbrio para o sistema todo. Aqueles que vieram antes e aqueles que vão vir depois. Então, nós precisamos incluir essa pessoa que foi excluída. Outra exclusão que é feita são os abortos, seja eles voluntários ou não,
né, que a gente comete esses abortos ou acontece por algum motivo, a constelação olha isso sem julgamento. Se o aborto foi provocado ou não, não tem o julgamento. O que tem que ser feito? É incluir essa criança que foi abortada. Simplesmente só incluí-la no sistema, dar um lugar para ela. E como que é? Você inclui. Você olha para a sua ancestralidade, eu incluo esse aborto, coloca essa criança de volta no meu sistema, coloca ela dentro do seu coração. Se você fez esse aborto, quando você fala dos seus filhos, fala dele também, né? Desse que não pôde vir, mas ele está no seu coração, ele está dentro do seu sistema. Então, isso vai trazendo a luz para os demais. Às vezes, o filho, ele quer, por lealdade, trazer aquela representação daquele aborto que foi feito, e ele vai provocando um monte de coisas para chamar a atenção. Até vícios, né? Então, que a gente consiga olhar para aquilo e vai trazendo essas pessoas de volta para o seu sistema. Quando nós temos um marido que ele não está ali correspondendo com o papel de pai e marido, que ele é um péssimo marido, tem uma separação, e a gente não gosta de olhar para aquilo, fala mal dele, a gente está excluindo ele também. Não que ele está no nosso sistema, porque o marido não entra no sistema. Mas o que a gente está fazendo? Nós não estamos honrando a hierarquia. Aquele que chega primeiro, ele tem prioridade. Então, quando nós olhamos para esse marido, ele fez o que ele tinha que fazer no momento dele, com compreensão, né? Por pior que seja o que ele fez, mas era o que ele tinha para dar. Nós não sabemos como foi a criação dele. Então a gente olha para aquilo e agradece, né? Por ele ter sido seu primeiro marido, seu primeiro relacionamento, que é o pai dos seus filhos, e agradece aquilo, entende o que foi feito, nos próximos relacionamentos vai ser bem mais saudável. Os próximos relacionamentos vão ser com amor e compreensão sobre aquele que veio primeiro. Então, nós olhamos sempre pro pertencimento, todo mundo pertence ao seu sistema familiar. E olhamos para a hierarquia. Todo mundo tem o seu lugar na família. Todo mundo, aquele que chegou primeiro é o lugar dele. Depois o segundo é o lugar dele. Seja vivo ou não, é o lugar dele. Você não pode tomar o lugar do outro. Porque você fazendo isso, você cria um desequilíbrio familiar. Então, nós não podemos tomar o lugar do outro. Às vezes, o pai faleceu, o filho vai, toma o lugar do pai. E ele quer fazer tudo para sua mãe o que o pai fazia. Ele está no lugar errado, ele vai criar um desequilíbrio para ele. Ele tem o lugar de filho. Ele pode fazer, sim, mas não pegar no lugar do pai. Ele pode olhar para essa mãe, ele pode ajudar, ele pode trazer benefícios, mas não tomar o lugar do outro. Às vezes, a maioria das vezes, né? Muitas pessoas fazem isso, toma o lugar do outro, como se fosse dela. Isso traz um desequilíbrio muito grande para toda a família. Então, é muito interessante olhar para isso, né? E também tem a lei do equilíbrio, né? Que nós devemos ter esse equilíbrio com todo mundo.
Nós devemos ter equilíbrio em casal, 50% um, 50% o outro. Devemos ter equilíbrio com os nossos amigos. Aqueles que chegam primeiro, ele tem prioridade. Trazendo essa consciência que todo mundo tem o seu lugar no sistema, seja familiar ou empresarial, ou qualquer lugar que nós estamos, tem um sistema. Na amizade tem um sistema, no emprego tem um sistema. Os terapeutas que atendem têm o seu sistema, né? Então a gente tem que dar essa consciência para aqueles que trouxeram os benefícios primeiro, honrar a história deles, para você trazer esse equilíbrio para você. Então, tudo é 50%, de um, 50% do outro. Dá o seu 50% para o seu cliente, dá esse 50% para a sua família, para os seus amigos e recebe o 50% de volta. Porque, às vezes, as pessoas só querem dar, fazer e acaba criando um desequilíbrio. Então, que nós olhamos bem para isso, sabemos dar e receber. Então, está aqui um pouquinho da constelação e como ela trabalha, e eu passo para vocês, né, que ajuda você a romper os seus traumas familiares e autorizar a ser quem você quer ser. A constelação, ela é feita e, dependendo do caso da pessoa, nós podemos dar continuidade com as terapias, né? Podendo olhar para a sua vida e dar, pegar aquele problema específico, né, que você está enfrentando e traçar um plano com ações pontuais, específicas, para evoluir e resolver essas questões. Então, depois da constelação, pode ser feito um tempo de terapia e olhando e trazendo essas questões e resolvendo. Então, se você se interessou para o meu trabalho, entra no meu Instagram, roselifranzini.terapeuta. Entra lá na minha bio. Você já vai cair diretamente no meu WhatsApp. Agenda um horário para você. Vou ficar muito feliz em atendê-la. Espero ter tirado as suas dúvidas e agradeço mais uma vez por você estar aqui comigo. Gratidão.